A transmutação mental. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de um estado em outro, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Como já dissemos, os hermetistas eram os antigos alquimistas, astrólogos e psicólogos, sendo Hermes o fundador destas escolas de pensamento. Da astrologia nasceu a moderna astronomia, da alquimia nasceu a moderna química, da psicologia mística nasceu a moderna psicologia nas escolas e universidades. Mas não se pode supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas pretendem ser sua propriedade exclusiva e especial. As memórias gravadas nas pedras do Antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham um grande conhecimento de astronomia. A verdadeira construção das pirâmides representa uma relação entre o seu desenho e o estudo da ciência astronômica. Não ignoravam a química, porque os fragmentos dos antigos escritos mostram que eles conheciam as propriedades químicas das coisas. Com efeito, as antigas teorias relativas à física vêm sendo vagarosamente verificadas pelas últimas descobertas da ciência moderna, principalmente as que se referem à constituição mais íntima e primordial da matéria. Não se deve crer que eles ignoravam as chamadas descobertas modernas em psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, particularmente nos ramos que as modernas escolas ignoram, que, não obstante, têm sido encobertos pelo nome de ciência psíquica, que é a confusão dos psicólogos da atualidade, fazendo-lhes com repugnância admitir que, afinal, pode haver alguma coisa nela. Entre os muitos ramos secretos de conhecimento possuídos pelos hermetistas estava o conhecido sob o nome de transmutação mental, que forma a exposição material deste vídeo. A transmutação é um termo usualmente empregado para designar a arte mística da transmutação de metais, particularmente dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra, transformar. E da mesma forma, transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Assim, podeis ver que a transmutação mental é a arte da química mental, ou se quiserem, uma forma de psicologia mística, prática. Porém, estas significações estão muito longe de serem o que exteriormente parecem. A transmutação, alquimia ou química no plano mental é certamente muito importante nos seus efeitos, e se a arte caçou agora a si mesmo, não pode deixar de ser um dos mais importantes ramos de estudos conhecidos pelo homem. Mas isto é simplesmente o princípio. Vejamos a razão. O primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio do mentalismo. O seu axioma é que o todo é mente, ou o universo é mental, o que significa que a realidade objetiva do universo, ou seja, a consciência objetiva, não é a mente, porque o universo mesmo é mental, isto é, existe na mente do todo. Estudaremos este princípio nas seguintes lições, mas deixai-nos examinar o efeito do princípio se for considerado como verdadeiro. Se o universo mental na sua natureza, a transmutação mental pode ser considerada a arte de mudar as condições do universo nas divisões de matéria, força e mente. Assim compreendereis
que a transmutação mental é realmente a magia que os antigos escritores muito trataram nas suas obras místicas e de que dão muito poucas instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte que ensina a transmutar as condições mentais pode tornar o mestre diretor das condições materiais, tão bem como das condições chamadas ordinariamente mentais. Em suma, podemos dizer que a transmutação mental permite que o homem tenha o domínio de si mesmo. De fato, nenhum alquimista que não esteja adiantado na alquimia mental pode obter o grau necessário para poder dominar as grosseiras condições físicas e os elementos da natureza. A produção ou cessação das tempestades e dos terremotos, assim como de outros grandes fenômenos físicos, que tais homens tenham existido e ainda existam até hoje, é matéria da maior certeza para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas, que existem mestres e que eles têm estes poderes, os melhores instrutores asseguram-no aos seus discípulos, tendo experiências que os justificam nestas opiniões e declarações. Vale ressaltar que estes mestres não se exibem em público, ou seja, eles não mostram seus poderes em público, mas, muito pelo contrário, procuram o afastamento do tumulto dos homens com o fim de abrir melhor o seu caminho na senda do conhecimento. O discípulo que é praticante da transmutação mental opera no plano mental, transmutando as condições mentais, os estados, etc., e de acordo com diversas fórmulas mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, as afirmações e negações das escolas da ciência mental são antes fórmulas frequentemente muito imperfeitas e científicas da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos são muito ignorantes em comparação com os antigos mestres, pois estes sim possuem um conhecimento profundo sobre a transmutação mental. E não somente os estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelos métodos herméticos, mas também os estados mentais dos outros podem ser, e mesmo são, constantemente transmutados na mesma direção, quase sempre inconscientemente, mas às vezes conscientemente também, por uma pessoa que conheça as leis e os princípios, nos casos em que a pessoa influenciada não esteja informada dos princípios da proteção própria. Assim, podemos ter em mente que o primeiro princípio hermético, o princípio do mentalismo, é fundamental para colocar em prática a transmutação mental, porque afinal, o todo é mente, o universo é mental. Nos próximos vídeos vamos falar mais sobre esse assunto. Considere a possibilidade de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este conteúdo com quem você acha que irá dar o seu devido valor. Até breve e tenha muita paz em sua vida.